Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei, ajude o canal e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Hoje vamos falar de libertação. Uma mulher na Bíblia, chamada Ana, ela teve uma grande libertação. Deus libertou Ana da humilhação. Ana foi humilhada por muitos anos pela outra mulher do seu marido, a Penina. E ela sofria tantas humilhações que ela chegou um dia que ela orou pedindo a Deus que tivesse misericórdia dela, e o Senhor atendeu o seu pedido. E aquela mulher que era estéril, Deus deu a ela um filho, e mais do que um filho, o profeta Samuel. E ela fez uma oração. Eu vou ler o versículo 1 e 2 da oração de Ana. E depois, no final, eu vou fazer a oração completa, a oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Ana orou a Deus e ela parou de ser humilhada e ela foi liberta. Ela teve seus filhos e Deus honrou a vida de Ana, e ela passou muitos anos em um sofrimento, em um cativeiro de humilhação, de sentimento, às vezes com certeza de culpa, porque que ela não conseguia ter filhos, porque que ela não conseguia dar um filho para o marido dela, enquanto a sua rival, ela enchia o marido de Ana de filhos, ela enchia Eucana de filhos, que era o marido de Ana. Imagine a dor daquela mulher, uma situação que não estava ao alcance humano. Só Deus podia mudar a situação de Ana e tirar Ana, libertar Ana daquele cativeiro. Uma angústia, uma tristeza, por mais que ela ganhasse presentes do seu marido, porque na Bíblia diz que Eucana, ele dava tudo a mais do que ele dava para Penina e seus filhos. Então, Ana ganhava aqueles presentes do marido, mas nada fazia com que Ana tivesse uma vida feliz, uma vida alegre. E tem pessoas que estão precisando de libertação, e hoje é dia de libertação. Hoje é o dia que Deus está libertando pessoas de sentimentos de inferioridade. Olha quanta angústia para uma pessoa, ela está no meio das outras, às vezes dentro da sua própria casa, e ela se sente inferior aos outros. E isso é muito angustiante, porque uma pessoa que ela se sente inferior, ela nunca está bem. Ela pode vestir a roupa que for, ela pode fazer o trabalho que for, ela não se sente uma pessoa igual aos outros. Ela sempre vai estar se julgando menos, e a angústia que essa pessoa carrega, o peso dentro dela, é angustiante para uma pessoa ela olhar e ela não entender de onde ela veio e para onde ela vai. Eu sempre falo, nunca se compare a outro ser humano. Sempre olhe quem é o seu pai de verdade, porque o nosso pai, o homem, a mulher, os nossos pais, eles fizeram a sua parte.
Uma mulher engravida através de um relacionamento de homem e mulher. Mas quem nos formou é Deus, é o nosso Pai. Porque Jesus, o Filho dele, ele fala Pai Nosso. Ele não falava só que era Pai dele, é nosso Pai. Então somos filhos de um Deus todo-poderoso e que nos ama verdadeiramente. Então, quando você começa a olhar de onde você vem e quem te fez e quem te ama de verdade, que nunca vai te achar menos do que os outros, porque você é obra de Deus, nós somos obra de Deus. Então você começa a entender que você tem muito valor. Aí você não vai se sentir maior do que os outros, melhor do que os outros, você vai se sentir filho, filha amada do Senhor, do Todo-Poderoso, porque nós vemos pela morte, que é uma coisa, a única coisa que é certa nessa vida, é que um dia todo mundo vai morrer. E quando uma pessoa morre, pobre, rico, intelectual ou analfabeto, todos precisam de um lugar para ser enterrado, outros vão ser cremados, outros, enfim. Mas a morte é para todos. Só que quando você entende o seu real valor e a tua conversa com o Pai, você começa a mudar a sua mentalidade e você começa a se sentir livre, liberto, aonde você estiver. Tem casamentos que sugam a vida do outro. Tem pessoas que vivem verdadeiros cativeiros de relacionamentos conjugais. Eu vivi em um desses no passado. E é uma coisa muito triste. Tem mulheres que não podem sair porque para fazer algo lá fora, porque o marido é muito ciumento e é violento, e isso existe, infelizmente existe. Eu pensava assim no passado: eu sou livre, eu sou filha de Deus. Deus começou a colocar no meu coração, o Espírito Santo de Deus começou a colocar no meu coração que nunca ninguém ia conseguir me prender mais. E eu era livre dentro da minha casa, eu não podia sair, tomar todas as atitudes, porque eu tinha medo dele. Eu não podia ficar conversando com uma vizinha por muito tempo, porque já tinha opressão, e quando ele chegava mudava tudo dentro do lar. E eu comecei a orar, comecei a buscar minha intimidade com Deus. Eu não podia fazer as coisas fora. Teve época que eu vivi um verdadeiro cativeiro. Eu passava às vezes meses trabalhando dentro de casa com uma oficina de costura e trabalhava muito, mas eu não podia sair. Tinha que ter a permissão dele e tinha que ser com ele. E eu falei para mim: eu não sou mais escrava. Eu não tenho uma vida de escravidão. Eu sou livre. Então, ele não podia mais me dominar. Aparentemente, eu era dominada, mas dentro de mim, eu era muito feliz. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, grata a Deus com tudo que Deus me deu, e eu sempre me ajoelhava e eu pedia minha libertação. E Deus me libertou. Chega o tempo da libertação. Deus tira pessoas de cativeiros. Deus muda situações. Porque eu orava para ele mudar e ele nunca mudou. Então, Deus me libertou daquela situação. Deus fez com que eu mudasse. Então, tem situações e situações. Tem pessoas que oram pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, e tem uma restauração. Porque cada caso é um caso. E não devemos generalizar e dizer que todo mundo sair por aí dizendo que todo mundo tem que se separar. Não tem que se separar. Tem que orar pela família, tem que valorizar aquele esposo, aquela esposa que Deus te deu. Só que às vezes o problema não está no outro, às vezes nós é que precisamos de libertação, de nos colocarmos no lugar que Deus quer que estejamos. Deus não quer ninguém
com um fardo maior do que ele pode carregar. Deus também não quer que ninguém oprima os seus filhos e filhas, que esteja no lugar, numa posição que pode mandar, que é exercida a sua autoridade, mas com um poder de uma pessoa que quer humilhar os outros. Então, quando você está numa situação difícil, numa situação que você quer se libertar e você acha que não tem mais jeito, tem jeito. Teve jeito para Ana. Ana, anos pedindo a Deus. Ana chorava. Ana ficava amargurada. Ana ficava triste. Ana era zombada, humilhada. Na Bíblia diz que a sua rival, para ser rival, é porque ela aprontava mesmo, ela não respeitava Ana. Imagine, elas moravam na mesma casa. Imagine o sofrimento. Quantas pessoas sofrendo na mesma casa, porque elas não sabem o seu real valor. Às vezes elas não se valorizam. Às vezes ela deixa com que os outros tomem todas as decisões na sua vida e ela não toma uma atitude para com ela. Não é sair destruindo as coisas, sair pedindo ao Pai libertação, libertação interior. Às vezes a porta está aberta, a pessoa pode sair, pode trabalhar, mas a pessoa tem medo. Ela tem uma trava na vida dela que ela tem medo e ela precisa de libertação. Às vezes o marido é bom, os filhos dão muito apoio para uma mulher, ou às vezes é os pais dando apoio para os filhos, e filhos com medo, filhos com traumas, filhos que não querem estudar, filhos que estão fora do amor dos pais, filhos que às vezes vão para a bebida, vão para as drogas e os pais ficam desesperados e pedindo a libertação. Hoje é dia de libertação. Creia, nosso Pai é todo poderoso. Imagine, ele fez com que Ana fosse honrada na frente dos seus inimigos. Por que Deus hoje não vai fazer isso conosco em nossas vidas? Ele faz, ele honra seus filhos. Aqueles que buscam, aqueles que pedem cura, que pedem libertação, Deus entra em ação. A nossa palavra, ela tem muito poder aqui na terra, porque o homem e a mulher vai comer do fruto da sua boca. Quando Ana tomou uma decisão e foi para aquele templo orar, foi e o profeta Eli viu Ana orando e chorando, ele pensava que ela estava embriagada, que ela tinha tomado muito vinho. E Ana falou, não, é porque ela estava amargurada, ela estava triste, ela estava falando com Deus. E ele falou que o Senhor atenda o desejo do teu coração. E Ana recebeu a bênção dela, ela já saiu dali liberta. Ela já comeu e ela teve com seu marido e ela engravidou. Olha, quando a gente fala com Deus, tudo muda. Quando a gente pede para Deus de todo o coração, às vezes demora um pouquinho e você imagina assim, nossa, por que para as outras pessoas é tão rápido? Não é bem assim. As outras pessoas também passam por problemas, passam por ansiedade. Uma crise de ansiedade é muito ruim. Ela mexe com todo o organismo da pessoa. A pessoa tem falta de sono, a pessoa não se concentra bem. Uma pessoa, quando ela está ansiosa para resolver algo, esperando por algo, ou algo não depende dela, ela começa a sentir muitas coisas no corpo, na mente, porque mexe com todo o organismo. Mas a fé, ela tem que ser colocada em prática. Nós não podemos viver uma vida de faz de conta que a gente não tem um pai, porque nós temos um pai, e um pai muito bom e todo poderoso. Vai perguntar para uma criança que tem um pai que é bom, e quando alguém está brigando com ela, que ela vê o pai dela,
o que é que ela fala? Ó, meu pai vem ali, agora você não faz mais isso comigo. Por que que nós não reagimos assim? Por que nós não falamos para os problemas? Olha, eu tenho um pai que está resolvendo isso para mim e agora eu vou descansar. Fale, fale com ele, fale com o pai e depois quando vier aquele problema na cabeça, quando vier o medo, quando algo acontecer que não for da maneira que você pensou, você fala assim, mas meu pai está resolvendo para mim. E eu pedi ao Pai para descansar o meu coração e você vai ter a paz que excede todo o entendimento. Enquanto Deus trabalha em nosso favor, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, para curar doenças, para libertar do medo, para libertar de situações difíceis, para te dar uma promoção, para te colocar em um emprego melhor, te livrar de um chefe que às vezes é torturador. Quantas pessoas eu já conversei e falaram, nossa, eu não aguento mais ir para o meu trabalho, eu preciso do meu trabalho, mas o meu chefe está fazendo, aí começa a falar de coisas tristes que são obrigadas a fazer, porque senão elas perdem o seu trabalho. Então, vamos orar a oração de Ana. Eu vou ler a oração, fazer a oração de Ana e você vai ver o quão poderoso é aquele que espera no Senhor e que não se desespera. Imagine os anos que aquela mulher sofreu e ela foi chorar para Deus. Ela foi chorar para quem podia resolver o problema dela e foi resolvido. Ela obteve o milagre que ela tanto desejava e você vai ter o seu. Porque hoje é dia de libertação. 1 Samuel, capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes e lhes dá vigor, lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Ela entregou a criança ao sacerdote. Ela entregou Samuel. Ela teve o filho que ela tanto pediu e ela prometeu para Deus que ela iria entregar ele de volta. E Eli, o sacerdote Eli, ficou com ele para que ele se tornasse o profeta de Deus. E assim se cumpre a vontade de Deus em nossas vidas. Nós recebemos libertação,
quando entregamos para Deus a nossa vida por inteiro. Abra seu coração, não há outro igual, não há Deus como nosso Pai. Então, sinta-se em paz, descansa o teu coração, em nome do Senhor Jesus, e receba libertação da parte do Senhor, seja para um membro de sua família, seja para uma falta de ânimo, que Deus te liberte em nome de Jesus, na saúde, para que você tenha muita saúde e que tenha libertação de qualquer enfermidade, aquelas que a gente sabe, aquelas que a gente não sabe, que o Senhor nos dê livramento e nos liberte de toda e qualquer opressão do inimigo das nossas almas. Cuide bem da sua vida, se ame, ame sua família, cuide bem do seu lar, converse com o Espírito Santo, você nunca está só. Peça a Ele para que Ele te dê discernimento espiritual e sabedoria, porque é isso que eu peço a Deus hoje: discernimento espiritual, sabedoria, cura e libertação, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém.